O depoimento das vítimas diretas e indiretas da pandemia, e não só da pandemia, daquilo que as pessoas chamam de pandemônio, da péssima gestão que houve no Brasil diante de uma doença que assolou o mundo, esses depoimentos emocionaram o Brasil. E nós fomos atrás deles depois, para fazer outras entrevistas, para traçar um perfil, e é o que você vai ver agora. Roseli, hoje quando você vê, por exemplo, um jornalista mesmo, receitando remédio, prescrevendo remédio ineficaz em rede de televisão, ou quando você vê um médico também prescrevendo ou defendendo o remédio ineficaz, ou um presidente ou o presidente da República, o que passa pela sua cabeça? Em primeiro lugar, o jornalista tem que ser processado. O jornalista não receita remédio. Não é da área da saúde. Eu não posso receitar um remédio. Eu não posso seguir atrás de uma informação. Infelizmente, a gente tem um pouco disso, né? A gente tem cientista político, mas não escuta os nossos cientistas políticos. A gente tem cientistas sociais, mas a gente não escuta os nossos... Todo mundo, é como se todo mundo fosse técnico de futebol, sempre dando um palpite. Quando o palpite é numa partida de futebol, não tem grandes problemas. O máximo que vai acontecer é perder o jogo. Agora, um jornalista receitando o remédio, a gente sabe que pode levar à morte de inúmeras pessoas. Então, é óbvio que um jornalista tem que ser processado, porque ele não pode receitar remédio, ele não é formado para isso. Se as pessoas não podem fazer isso. Um médico receitando remédios, que eu até me admiro da Associação Médica não se manifestar em relação a isso. Remédios que não são comprovados pela ciência, eu acho muito complicado. Mas a gente sabe que a gente tem, em todas as profissões, pessoas que podem estar fazendo isso por mau caratismo, por questões políticas, por uma desinformação, inclusive, do próprio colega médico receitou e aí o paciente sobreviveu. Então eu vou receitar também. Eu não sei o que se passa. A importância da gente ter, né, médicos. Agora, numa pandemia, a gente não trata um paciente individualmente. Claro, a doença eu vou tratar individualmente. O grande problema que eu acho que a gente tem é que o Brasil, numa pandemia, não ouviu os epidemiologistas. Por quê? Porque o médico, ele vai tratar da tua doença, mas ele não vai dizer tu tens que usar máscara, tu tens que vacinar, e a vacina tem que ser obrigatória, porque a vacina é um pacto coletivo. Nós vivemos em sociedade. Se nós vivemos em sociedade, eu não posso escolher me vacinar, não me vacinar. Isso não pode ser uma escolha do cidadão. A vacina tem que ser obrigatória. Arquivaldo, como é que você contraiu a doença? É a mesma pergunta que eu vou fazer. E como é que o senhor avalia toda essa campanha de desinformação que existe hoje no Brasil? Bem, como fui infectado, nós procuramos nos dias todas as formas, pessoas que nós tivéssemos mantido contato e não conseguimos chegar a um denominador comum, a identificar. Até mesmo porque, meu Joaquim, desde o ano passado, quando o coronavírus estava lá na China, quando aqueles brasileiros vieram da China num avião, ficou na base aérea, desde aquela época a gente já tinha começado a discutir sobre o que poderia vir a acontecer no Brasil e que teria que tomar todos os cuidados. Sobre como pegou, a gente não sabe, porque desde março do ano passado, que a nossa família é uma família numerosa, mas nós passamos a adotar medidas de distância social, uso de máscara, álcool gel e também começamos logo em seguida que viu falar na possibilidade de vacina, cobrar vacina. Na minha cidade, eu moro numa cidade do interior de Goiás, não muito pequena, mais de 130 mil habitantes, Trindade, Goiás, a 30 quilômetros de Goiânia, já é região metropolitana, Grande Goiânia. Muitas pessoas, quando a gente falava para questão do comércio e tudo, e também para as pessoas
não trabalharem presencialmente, eles falaram, então vai comprar coisas para as famílias. Como é que as famílias vão sobreviver? E a gente falava assim, é mais importante a vida do que a questão econômica. Então o governo precisa, então nós começamos a discutir a questão da importância do governo ter que utilizar o orçamento público para subsidiar as famílias necessitadas a comprarem alimento e não morrerem de fome. Porque por que você não faz isso então? A gente não dá conta. Como coordenadora, quando nós acabamos de ouvir o Arquivaldo falar, o Arquivaldo dizer que ele jogava futebol, com a idade dele, 65, 66 anos, imagino que ele já viesse jogando futebol há muito tempo, a vida toda praticamente. Então, é um exemplo, nós vimos em rede nacional um presidente da República dizer que histórico de atleta, ou aquele que tinha preparo físico, se contraísse Covid, teria uma gripezinha. Nada mais do que isso, e vimos que isso não é verdade. Isto é uma desinformação. Como é que a senhora pretende, a sua associação, reagir contra isso, com essa desinformação que foi também a causa de um grande número de mortos no Brasil? Então, a nossa associação nasce justamente em razão do apelo que as vítimas fazem. A minha experiência não é uma experiência teórica. Eu tenho 5 perdas na minha família. E a maioria dos companheiros que estão na coordenação do Vida e Justiça vem com essa experiência. Não foi um critério escolhido para que nós fôssemos coordenadores, mas essa é a sensibilidade que nos une, de ter na nossa pele a história dos nossos parentes. O primeiro parente que eu perdi foi meu irmão, no Rio de Janeiro, ano passado, e na sequência perdi 4 primos em São Paulo. Então isso me dá uma possibilidade de entender o que as vítimas falaram hoje, especialmente na CPI. E a nossa associação nasceu desse desejo de ter a verdade e ter justiça. São os 2 motes. Saber que a gente precisa recuperar o que foi que aconteceu, um país que tem uma história de vacinação, uma história de grandes epidemiologistas, grandes cientistas, e de repente a gente chega num caos porque alguém entendeu que se tivesse uma contaminação coletiva, nós todos nos imunizaríamos de forma absoluta. E esse charlatanismo que foi praticado, sem nenhum saber jurídico, nenhum saber científico, nenhum saber social, ele levou à morte mais de 600 mil brasileiros. Então essa é a motivação primeira que a gente tem, é da verdade. Que a gente se recupere a verdade para não repetir novamente. Nós já passamos por tantas pandemias e epidemias no mundo inteiro, a gripe espanhola, né? Chegou no Brasil, tivemos a bubônica, tivemos a ebola, e nós não tivemos a tragédia que nós tivemos nesse momento. Então, o que foi que aconteceu, que faz a diferença das outras epidemias, das outras pandemias, é justamente ter tido essa motivação de querer contaminar coletivamente a população brasileira. Inclusive os mais vulneráveis, que foram os que mais sofreram, os que não têm a imunidade suficiente. Então, no nosso grupo, nós temos 13 eixos na coordenação, e o dia de hoje, de amanhã, nós estamos tendo seminários para acumular conhecimento, acumular informações com grandes cientistas, com grandes médicos que estão estudando e trazendo para nós a história genética que nós temos das nossas pandemias e as reações que os nossos organismos podem ter diante dessas situações excepcionais.